Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações e a gente possa tirar um bom proveito do nosso estudo de hoje, onde nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, itens 5, 6 e 7, que fala sobre o advento do Cristo. Esse capítulo 1 fala: não vim destruir a lei, numa alusão a que Jesus disse quando aqui esteve, dizendo que ele não veio destruir a lei, né? Mas dar-lhe cumprimento. Logicamente, nós já vimos em outras situações, em outros estudos, que ele se referia à lei de Deus. A lei de Moisés, que nós estudamos num primeiro momento, que nós temos como a primeira revelação de Deus aos homens, a primeira revelação personificada em Moisés, que trouxe para nós a mensagem do Deus único, através dos 10 mandamentos, onde o primeiro capítulo, o primeiro item dessa tábua de leis, que são 10 leis, fala exatamente do Deus único. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da terra da servidão, não tirei diante de mim outros deuses estrangeiros, e por aí vai. Então traz a mensagem do Deus único, já que o povo à época de Moisés era um povo politeísta, ou seja, adorava a vários deuses. E Moisés então trouxe a ideia do Deus único através dos 10 mandamentos. Num segundo momento, Jesus veio trazer uma outra revelação, sendo Jesus a segunda revelação, que veio revelar para nós a ideia de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de um Deus compassivo, totalmente contrário à ideia que se tinha da época, que era formulada por Moisés, porque Moisés tinha em suas mãos um povo primitivo, de vários costumes diferentes, já que as tribos eram diferentes, cada um com seus rituais e costumes. E Moisés, então, para disciplinar aquele povo, trazer aquele povo de forma ordenada, ele precisava usar leis mais duras. E fazia-se valer, então, do temor a Deus como sendo um dos seus instrumentos para que aquele povo se mantivesse cativo e obediente ao seu comando. E Jesus veio trazer a ideia de um Deus amoroso, bom, compassivo e que compreendia a fraqueza do ser humano, que não punia, mas que compreendia e lhe dava outras chances, que nós espíritas aí já vamos entrar na terceira revelação, que é o nosso assunto de hoje, é o Espiritismo. O Espiritismo não criou nenhuma nova lei, pelo contrário, o Espiritismo veio para explicar aquilo que Jesus não pudera falar à sua época, já que todos nós reconhecemos que temos o nosso começo, né, a nossa maturidade e por aí vai. Então a humanidade naquela época ainda não era madura o suficiente para entender as explanações que Jesus fazia. Então ele por vezes se valia de alegorias para ensinar aquilo que ele pretendia passar para aquela humanidade, mas que ela não podia entender naquele momento. Algumas coisas ele poderia falar e outras coisas não. Ele próprio, quando fala do Consolador, ele diz, nós vamos estudar mais para frente, né? Ele diz que não nos deixaria órfãos, porque ele sabia que não poderia ficar conosco para sempre. Mas nos enviaria um outro Consolador que nos falaria todas as coisas e o que ele não pudera falar naquele momento, já que ele falava por alegoria, por parábolas, deixando para a humanidade, conforme ela fosse crescendo, se desenvolvendo intelectualmente, moralmente também, para o entendimento dessas coisas que ele falara superficialmente. Nós sabemos que dentro da doutrina dos Espíritos, nós acreditamos e temos a certeza, melhor dizendo, do esquecimento do passado. Nós, quando reencarnamos, esquecemos aquilo que se passou em outras vidas. Porém, sabemos que tudo que aprendemos, tudo que os conhecimentos que amealhamos, isso aí é um atributo do Espírito. E que ele carrega para sempre, né, esse seu aprendizado, essa sua bagagem espiritual. E Jesus, mais do que ninguém, sabia disso. Então, por isso que ele lançava os seus ensinamentos em germen, ou seja, que ficassem guardados para que a humanidade, quando estivesse mais preparada, mais amadurecida, pudesse entender e desvendar o véu que intencionalmente ele colocava sobre os seus ensinamentos. Nós temos vários exemplos disso,
quando ele fala de reencarnação no diálogo com Nicodemos, quando Nicodemos pergunta a ele que era preciso nascer de novo, Jesus, melhor dizendo, Jesus fala para ele que era melhor, que era forçosamente ele teria que nascer de novo para entrar no reino dos céus. E Nicodemos fala, mas como pode um homem sendo velho tornar a entrar no ventre de sua mãe? Né? Então Jesus fala que se não renascesse da água e do Espírito, a água nós sabemos que o nosso corpo é água. E Espírito é aquela parte que a gente não consegue, que é imperecível, que é o ser imortal que nos comanda e nos faz agir no mundo físico, comandando o nosso corpo. Então Jesus falava várias coisas, Jesus falava por parábolas, e o Espiritismo veio não para ensinar novas coisas, mas para ajudar a entender, ou melhor dizendo, esclarecer tudo aquilo que Jesus não pudera falar de maneira clara e objetiva, porque a humanidade não estava preparada, como nós falamos anteriormente. Então o Espiritismo não veio ensinar nenhuma moral nova, pelo contrário, veio ratificar e veio desenvolver e veio confirmar aquilo, a moral do Cristo, que é a lei de amor, né? Então o Espiritismo coloca para nós que fora da caridade não há salvação. Não a caridade material, mas a caridade num sentido bem amplo. Seja a caridade material, a caridade moral, a caridade espiritual, a caridade emocional, a caridade em todos os seus sentidos, que retrata para nós, que resume para nós o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E o Espiritismo, uma outra característica que tem, que nenhuma outra religião tem, é que o Espiritismo não está personificado em uma pessoa, né? Nós temos os vários exemplos da Igreja Reformada, que está personificada em Martinho Lutero, a Igreja Católica, que está personificada nos vários papas, nos vários concílios, né? Que a Igreja Católica, na verdade, é uma junção da doutrina romana com a doutrina cristã, que se formou a religião católica, mas personificada sempre em uma pessoa. A doutrina dos Espíritos, não. Ela não é personificada em uma pessoa. Quando se fala o Espiritismo de Kardec, o Espiritismo não é de Kardec. Kardec foi apenas um instrumento pelo qual os Espíritos se manifestaram e fizeram com que ele compilasse todos os ensinamentos que advêm dos Espíritos, os ensinamentos de vários Espíritos que foram dados a Kardec para que ele formulasse a doutrina dos Espíritos. Então a doutrina dos Espíritos não é formulada ou personificada numa só pessoa, mas na instrução e na orientação de vários Espíritos que, na época em que Kardec começou, o professor Hipólito Leon Denis Arrivaio começou a se ocupar dos fenômenos espíritas, dos fenômenos tidos como paranormais, eles disseram, nós somos os espíritos dos homens que viveram na Terra. Estamos aqui para anunciar uma nova ordem de coisas, ou seja, revelaram os ensinamentos que até então eram desconhecidos de toda a humanidade. Mas toda essa doutrina compilada, codificada, ordenada, orientada e contida nas obras básicas, foi coordenada por Kardec, mas a ele não pertence. É a doutrina dos Espíritos. São as noções dadas pelos Espíritos, que estão formuladas no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênesis e no Evangelho segundo o Espiritismo, sendo o primeiro livro lançado, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que é formado por 1019 questões, né? São perguntas e respostas, perguntas feitas por Kardec, respondidas pelos Espíritos e comentadas por Kardec também, sob a supervisão dos Espíritos. Então, a maior característica da doutrina dos Espíritos é de que ela não está personificada numa criatura, e da mesma forma, não estando personificada numa criatura, ela é um enfeixe, várias noções, várias orientações oriundas dos Espíritos, supervisionada sobre a equipe do Espírito de Verdade. Então fica para nós a ideia de que, a certeza, melhor dizendo, que a doutrina dos Espíritos não cria nada de novo, mas vem desenvolver, nos ajudar a esclarecer e nos ajudar a entender a doutrina do Cristo de forma ampla e restrita, e a única forma de nos fazer chegar ao reino dos céus, como o próprio Jesus nos assegura, de que ele não poderia estar conosco, mas o Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação de Deus aos homens, é que nos vai
facultar o entendimento da doutrina do Cristo e assim nos facilitar a entrada no reino do céu, desde que a nossa conduta passe a retratar e representar aquilo que o Cristo nos ensinou e que a doutrina dos Espíritos nos faz melhor entender. Obrigado a todos.